Oi gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é de ciências, vamos dar continuidade, vamos começar a ver um assunto novo hoje, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo para vocês. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, borracha e principalmente o livro didático, que é o livro de vocês para ele servir como base durante nossa aula. Como eu havia dito, nossa aula é de ciências e hoje nós vamos ver o sistema digestório. Na aula passada a gente viu os tecidos do corpo humano, dos animais, e hoje nós vamos ver o sistema digestório humano, certo? Inicialmente vamos falar aqui de um modo geral, sistema digestório. O sistema digestório ele está relacionado com toda a digestão de alimentos, certo? Que a gente ingere, só que da entrada do alimento na nossa boca até a excreção, até a eliminação, ocorre uma série de etapas, uma série de coisas que ocorrem com aquele alimento, que deixa de ser alimento, vira bolo alimentar, tudo isso nós vamos falar hoje, certo? A principal função do sistema digestório, a primeira etapa, na verdade, do sistema digestório é transformar macromoléculas. O que é macromoléculas? São moléculas grandes. Por exemplo, se a gente fosse alimentar de um sanduíche, o sanduíche ele é composto por moléculas grandes, certo? Essas moléculas grandes é mais difícil do nosso intestino digerir. Por isso que recomenda que a gente sempre mastigue bem os alimentos, porque é justamente essa etapa que é crucial. Transformar as macromoléculas, os pedaços grandes de sanduíche, em micromoléculas, moléculas bem pequenas, que é mais fácil o nosso sistema conseguir digerir. A gente começa esse processo na boca e vai percorrendo todo o nosso sistema digestório que a gente vai estudar aqui por diante. O nosso sistema digestório ele é dividido em duas partes. A parte física e a parte química. A parte física é toda a parte motora, toda a parte ali, por exemplo, a mastigação. Quando a gente está mastigando, o efeito de mastigar, a gente está pegando aquelas moléculas e começando a quebrá-las, certo? A deglutinação e peristaltismo. Tudo isso é a parte física. O peristaltismo é a parte do sistema digestório que empurra a comida para dentro, certo? São os movimentos que os nossos músculos fazem que encaminham o alimento para dentro do nosso corpo. É eles que empurram aqui o alimento para poder chegar ao estômago e do estômago e para as outras etapas que a gente vai ver, certo? Deglutinação, a parte de umificar o alimento, certo? De molhar o nosso alimento. Aí nós temos a parte química. A parte química é a parte da salivação, que vai molhar o alimento, vai deixar ele mais fácil ali de ser digerido. A gente tem a quimificação e a quilificação, que são processos envolvendo outros órgãos, envolvendo moléculas, que vai ajudar no processo de absorção de nutrientes que é importante para a gente, vai ajudar a absorver nutrientes, vai ajudar a quebrar moléculas para poder absorver, certo? Tudo isso é a parte química, que a gente divide em dois processos, quimificação e quilificação. E quais são as fases do sistema digestório? O sistema digestório ele é dividido na ingestão, que é quando a gente começa a comer o alimento, a ingestão, a digestão, certo? Que é o processo de quebra do alimento, tudo, a absorção, que a gente vai absorver tudo que a gente tem que absorver, a gordura, as proteínas, os sais, tudo isso a gente vai absorver, a água, e tem a última etapa é a eliminação, onde tudo que não foi absorvido é eliminado na forma de fezes, certo? Aonde começa o sistema digestório. O sistema digestório, ele começa na boca, certo? Quando a gente coloca o nosso alimento na boca e começa a mastigar, a gente já começou o processo de digestão. A nossa boca, ela é neutra, ela tem um pH neutro 7. O que significa isso? Ela não é nem ácida, nem básica, ela é neutra, certo? Os nossos dentes têm a função de triturar o alimento. O que é triturar? Ele vai aumentar a superfície de contato. Como assim vai aumentar a superfície de contato? Eu tenho meu alimento, o sanduíche, vamos continuar com esse exemplo, e eu vou começar a mastigá-lo. Um pedacinho, eu boto na boca um pedacinho desse tamanho, vamos dizer que a minha mordida foi desse tamanho. Eu começo a mastigar, esse pedacinho desse tamanho enche a minha boca, ou em vários outros pedacinhos menores. Então, algo que era desse tamanho, de tanto eu mastigar e botar
cortar em pedacinhos tão pequenos, ficou uma quantidade maior. Eu aumentei a superfície de contato. Isso ajuda no processo de umificar, na parte da salivação, que vai umificar o alimento para poder melhor ser digerido. A língua também tem um papel fundamental, que é o movimento e a proteção. Vai ajudar no movimento do alimento dentro da nossa boca, para ajudar no processo de triturar, no processo de umificar, na parte da salivação, e também está relacionada à proteção. Como assim? A nossa língua ela tem glândulas sensoriais que ajudam a identificar se algum alimento está estragado, por exemplo. Isso faz com que nos proteja de engolir algo que a gente não deve, engolir algo estragado, certo? Outra coisa que a gente tem dentro da boca muito importante são as glândulas salivares. Essas glândulas salivares, elas têm duas principais enzimas na sua liberação. A amilase salivar, enzimas, que é a amilase salivar, certo? Essa amilase salivar vai ajudar ali a umificar e também ali nesse processo de salivação vai começar a primeira digestão, que é a digestão dos carboidratos, que são moléculas orgânicas, certo? Então a gente viu que na boca o todo é um pH neutro, não é nem ácido nem é básico. Tem os dentes, que é responsável por triturar e aumentar a superfície de contato para melhor engolir, para melhor digerir, para umificar. A língua está relacionada ao movimento e à proteção. E as glândulas salivares, principalmente a enzima amilase salivar, está responsável pela primeira etapa de digestão, que é a digestão dos carboidratos, que são moléculas orgânicas presentes nos alimentos. Aqui uma estrutura da boca, certo? A boca para vocês observarem, tá? A língua, os dentes, certo? E outras estruturas que não são o foco da nossa aula de hoje, certo? Outra parte do sistema digestório é a faringe. A faringe ela é responsável por dividir, por separar o sistema digestório do sistema respiratório. Como assim? Nessa imagem está aí o nome faringe, que eu botei até garganta, certo? Faringe, e do lado tem entre parênteses garganta. Aí vocês acompanhem essa setinha que vocês vão ver onde ela fica. Como assim ela separa o sistema digestório do sistema respiratório? Quando a gente está comendo, a gente vai engolir, o nosso sistema, a parte da faringe, impede que nosso alimento vá para o sistema respiratório, porque é ela que vai dividir o sistema respiratório, onde o ar vai, do sistema digestório, onde a comida vai. Quando a gente está engolindo, ela deixa aberto só a parte do sistema digestório, para descer só a comida. Quando a gente está respirando, ela deixa aberta a parte do sistema respiratório. Quando a pessoa come muito rápido, alguma coisa do tipo, pode ser que aconteça que o alimento, ao invés de ir para a parte do sistema digestório, ali na faringe, acaba indo para o sistema respiratório e causa o engasgo, certo? Outra coisa do nosso sistema digestório, outra parte, é o esôfago, que ela está relacionada aos movimentos peristálticos. No começo do vídeo eu falei que uma da parte física do sistema digestório era o peristaltismo, que é justamente está ligado aqui, essa etapa, aos movimentos peristálticos, que é o movimento de empurrar a comida para dentro, certo? Então o esôfago, depois que a gente engolir, passou pela faringe, aí o esôfago, ele vai começar movimentos peristálticos, movimentos dos músculos, vai começar a empurrar a comida para dentro, certo? Que a gente já não chama mais de alimento, não chama mais de comida, a gente chama de bolo alimentar, certo? Vai conduzir o nosso alimento para o estômago, para terminar a digestão. Depois, a próxima parte é o estômago. No estômago, agora a gente não chama mais de bolo alimentar o alimento, a gente vai chamar de quimo, certo? E o pH do estômago é ácido, é extremamente ácido o nosso estômago, que é justamente para facilitar a corrosão, para facilitar a digestão, certo? Lá ocorre principalmente a digestão de proteínas, certo? E o que auxilia na digestão das proteínas são as enzimas pepsinas, certo? Que elas são responsáveis aí para ajudar no processo de digestão das proteínas. O nosso estômago, por ele ser ácido, às vezes, por exemplo, quem tem gastrite ou coisa do tipo, é que o pH do estômago ele já está mais ácido do que deveria.
Então, lembrem-se, o pH do estômago é ácido para ajudar no processo de digestão, para corroer melhor o alimento, certo? Lembrem, sempre o intuito é transformar macromoléculas em micromoléculas. Então, as enzimas pepsinas vão ajudar a deixar as moléculas ainda menores para poder o estômago fazer o processo de digestão. Depois do estômago vem o intestino delgado, certo? O intestino ele é dividido em dois, o delgado e o grosso. O delgado ele é a primeira partezinha, é a primeira parte do intestino. O duodeno a gente classifica como duodeno a primeira parte do intestino delgado. Então, a primeira parte do intestino delgado eu chamo de duodeno, certo? A gente no intestino delgado a gente vai ter a presença do suco entérico. Esse suco entérico ele vai ter enzimas de digestão que vão continuar fazendo o processo de digestão do alimento que a gente ingeriu, certo? Nessa parte acontece o fim da digestão. No intestino delgado ocorre a absorção, certo? De água, de sais e de outras coisas. Nosso organismo absorve tudo que ele precisa absorver. As coisas que são importantes para a gente, que estava naquele alimento, ele absorve. No intestino delgado tem duas estruturas que ajudam ali no processo de digestão e absorção, que é o pâncreas. O pâncreas, dentro do pâncreas a gente vai encontrar o suco pancreático, que ele é responsável, ele tem como composição, ele é formado por bicarbonato de sódio, certo? Esse bicarbonato de sódio, ele tem o intuito de tirar a acidez daquele bolo alimentar que estava vindo do estômago. Como ele vem do estômago, ele está muito ácido. Então, para diminuir essa acidez, vai para o suco pancreático, que ele é básico. Aí, quando eu misturo ácido com base, ocorre uma neutralização. Aquele alimento ele não vai ser nem tão ácido, nem tão básico. Ele vai ser ali próximo do neutro, certo? Então, o suco pancreático tem o intuito de diminuir a acidez desse alimento que está vindo do estômago, certo? E também o pâncreas está responsável pela absorção de nutrientes, certo? E nessa etapa, lembrem que a gente chama o alimento agora de quilo, ok? Dentro do pâncreas eu também encontro as enzimas tripsina, quimiotripsina, certo? Que são responsáveis por todas as etapas aí de absorção de nutrientes. E a outra estrutura de auxílio é o fígado, certo? O fígado tem o bile, que se encontra dentro da vesícula biliar, que ele é responsável pela digestão de lipídios, a digestão de gorduras. Então, o fígado tem o bile, que fica dentro da vesícula biliar, que ele é responsável pela digestão de gordura, de lipídios, certo? E o fígado também o pâncreas, perdão, que eu esqueci de falar, que o pâncreas, ele é responsável por regular a glicose no nosso sangue, certo? O pâncreas é responsável por regular a glicose no nosso sangue. Então, assim, pâncreas, suco pancreático, neutralizar o alimento que está vindo ali do estômago muito ácido. O suco pancreático ele é básico, então o suco pancreático é básico, o alimento que está vindo do estômago é ácido. Quando eu junto os dois, um ácido com a base, eu vou neutralizar, uma reação de neutralização. O alimento que eu vou ter agora, o quilo, ele não é nem ácido nem básico, ele é ali perto do neutro, certo? Lembrando que o pâncreas, lá a gente encontra enzimas como tripsina e quimiotripsina. Lembrem que ele é responsável por regular a glicose no nosso sangue e também faz a absorção de nutrientes, enquanto o fígado ele é responsável por digerir lipídios, digerir as gorduras, certo? Quem é que faz isso dentro do fígado? O bile, que se encontra dentro da vesícula biliar, que tem essa parte de digerir os lipídios, as gorduras. Dando continuidade, agora o intestino grosso, certo? O intestino grosso, ele é responsável por absorver a água e os sais minerais que ainda não foram absorvidos, certo? E depois disso, sobra só tudo que sobrou não é importante para o nosso corpo, porque ele já digeriu o que ele precisava, ele já absorveu as substâncias que precisava, já absorveu a água, já absorveu os sais minerais. Tudo que sobrou não serve de nada para o nosso corpo. Aí ele vai para o reto. O reto é a parte que armazena e elimina as fezes do nosso corpo.
Aqui uma imagem representativa, onde tem o intestino grosso, o intestino delgado e o reto, certo? Agora um exercício de fixação. A doença celíaca consiste em um distúrbio inflamatório do intestino delgado que ocorre em indivíduos com sensibilidade ao glúten e à ingestão de trigo, centeio ou cevada. Analise estas duas figuras em que está representada uma região do intestino delgado. Em um indivíduo normal, então aqui na primeira figura é um indivíduo normal e na segunda é um indivíduo com essa doença cêlica, certo? Considerando-se a alteração estrutural representada na figura 2, é incorreto afirmar que os indivíduos portadores de doença célica podem apresentar. Primeiro, vamos observar aqui. A 1, que é de um indivíduo normal, a gente vê que ele está mais cheia, está mais esticada, enquanto a 2 está mais reprimida, mais resguardada. Aqui ele quer que marque a incorreta, certo? Baixa produção de hemoglobina, a gente não falou sobre hemoglobina em nenhuma parte do sistema digestório. Diminuição da densidade mineral óssea, não falamos de ossos. Aumento da absorção de água, isso daí está errado, então é a resposta correta, já que quer que marque o incorreto. A resposta incorreta é o aumento da absorção de água, por quê? Na figura 1, que é um indivíduo normal, a gente vê, como eu já havia falado, ela é mais cheia, ela é mais esticada, porque ela contém a absorção de água, ela contém água dentro dela. A segunda, que não contém água dentro dela, ela está mais reprimida, mais ali comprimida. Então, essa doença, ela causa uma diminuição da absorção de água. Só que aí quer que marque o item incorreto. Qual é o inverso de diminuição da absorção de água? Aumento da absorção de água. Então, essa doença causa a diminuição da absorção e não o aumento. Por isso, o item correto é o item C. Mais um exercício. O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam no processo de transformação do alimento. Cada um desses órgãos apresenta uma série de ações que ajudam na digestão. A boca é considerada o início de todo o processo e onde são produzidas as glândulas salivares. As glândulas salivares atuam no sistema digestório, desenvolvendo a seguinte função. Ela lubrifica o tubo digestório? Não. Elas liberando substâncias que permitem a identificação dos sabores? Não, a gente viu, eu falei que era a parte aí de identificação do sabor, se está estragado ou não, é outra estrutura da língua. Diluindo as substâncias nocivas dos alimentos para as que não cheguem ao tubo digestório? Não. Amolecendo os alimentos para a entrada no tubo digestório? Verdadeiro. Sempre que eu falei de glândulas salivares, eu falei da parte de umificar, de molhar o alimento para melhor a digestão. Então, o item correto é o item D. Gente, assim a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Para rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola, que está aí no slide, ou o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. Não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store, Escola Pequenos Passos, certo? Para acompanharem as agendas digitais e até a nossa próxima aula.